Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso encontro de restauração, hoje quarta-feira, aliás, a última quarta-feira do mês de maio. Estamos já terminando este mês tão abençoado, mês em que a nova vida foi plantada em solo brasileiro, e durante esse tempo nós estamos comemorando os 60 anos, da igreja servindo ao reino de Deus, servindo as pessoas, e tem sido sempre para nós um privilégio muito grande, uma alegria poder compartilhar com você, mesmo com as restrições. Estamos ainda limitados com respeito à frequência da igreja, apenas aos domingos pela manhã, mas é muito bom ter você conosco nesta noite para nós compartilharmos um pedacinho ainda da palavra de Deus. Estamos analisando aí Mateus capítulo 5 e hoje nós colocamos um ponto final nestas reflexões sobre bem-aventuranças. É a oitava bem-aventurança que nós vamos comentar nesta noite. Mas antes tem um convite muito especial para você. Domingo próximo é o último domingo do mês, dia 30, e nós teremos a presença do Bispo Miguel. Ele vai estar com o Bispo Miguel, pastor da Igreja de Nova Vida em Caxias, e é o presidente do Conselho de Pastores. Então, ele vai estar conosco aqui pela manhã, pregando. Desculpe, a reunião será presencial, você vai ter liberdade de estar no lugar mais seguro da cidade. Muitas pessoas ficam com receio de chegarem à igreja. É o lugar mais seguro, não só pela presença de Deus, mas pelos cuidados que a própria igreja provoca no sentido de criar condições para que as pessoas se sintam protegidas e guardadas. Então, guarde isso, domingo, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui. Esperamos por você. Saia de casa, venha estar conosco. É hora da gente tomar pulso e começar a trabalhar. O tempo está passando e a igreja precisa estar atenta, se mobilizando para realizar muito mais do que tem feito até agora, ok? Lembrando para você que pela manhã, culto presencial, e à noite de domingo, mais uma palavra de Deus pregada também através da internet. Nós temos pedido que você faça a sua inscrição, que você compartilhe, que você participe. Quanto mais você envolver outras pessoas, mais longe chega a mensagem da palavra de Deus. Ok, queridos? Bem-vindos ao nosso encontro. Vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 10. A última recomendação do Senhor, orientação, estabelecendo os princípios, as bases, os alicerces do reino de Deus. Diz Mateus, registrando esta palavra do Senhor: bem-aventurados os perseguidos. Será? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar. Pai, abençoa mais uma vez, como tens nos abençoado. Dá-nos a graça, a inspiração e as palavras corretas e necessárias para que todos possam entender esta bem-aventurança. Nós nos colocamos em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Causa e efeito. Há uma lei, que você conhece, a lei da causa e efeito. E ela está bem presente aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Interessante, queridos, é que Jesus começou e terminou as bem-aventuranças prometendo o reino dos céus a todos que seguissem suas orientações. Mateus capítulo 5, versículo 3, a primeira das bem-aventuranças, o Senhor disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora em Mateus 10, versículo 10, ele diz: bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça, pois também deles é o reino dos céus. Tanto na primeira quanto na última, Jesus promete o reino dos céus em consequência da prática destas bem-aventuranças. Aí eu pergunto, qual a relação entre pobreza, a primeira bem-aventurança, e perseguição, a última das bem-aventuranças? Ora, quando falamos sobre a primeira bem-aventurança, eu me lembro de ter afirmado que a pobreza de muitos é a de não conseguirem visualizar, enxergar as possibilidades de uma vida, eu diria, pautada pela graça, pelo poder, pela bondade, pela direção de Deus. Então, a pobreza de muitos é não conseguir enxergar, no meio de uma situação tão caótica, crítica, difícil, desencontrada, até os dias de hoje, depois de mais de um ano, estamos vivendo essa pandemia, e ainda não há um consenso, não chegaram a uma palavra final, ninguém sabe, o vírus continua contaminando, continua matando, não é? Então, no meio dessa confusão toda, fica difícil a gente enxergar a possibilidade de que Deus ainda, graças a Ele, está no controle de todas as coisas. Sim, Deus está controlando cada situação. Porque, queridos, nós precisamos de entender que esta falta de visão, de enxergar essa possibilidade, ela tem uma relação com a compreensão sobre o sofrimento. Ela está ligada ao sofrimento, às perseguições que ocorrem na vida de todos nós. O pastor, escritor C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. E nesse livro, Lewis afirmou: se Deus fosse bem ou bom, ele desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se fosse todo-poderoso, disse ele, poderia fazer tudo o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes. Portanto, falta a Deus bondade, poder ou ambas as coisas. Veja o conceito desse pastor e escritor. Para nós, este é o ponto em que a pobreza espiritual se assenta. Por quê? Porque a Bíblia afirma que para Deus não há nada que possa impedi-lo de agir. O texto bíblico diz: para Deus não há impossíveis. Você se lembra do diálogo que Jesus teve com um jovem chamado jovem rico? Lá em Mateus capítulo 19, verso 26, Jesus disse assim: olha, para o homem é impossível. Ele estava dialogando com esse jovem rico. Mas para Deus, todas, disse ele, todas as coisas são possíveis. De fato, queridos, não há nada que este nosso grandioso Deus não possa fazer. E mesmo no meio dessa confusão, Deus está agindo, Deus está trabalhando e Deus está abençoando a sua igreja. Nós somos provas disso. Temos que dar muitas graças a Deus pelo cuidado, pelo zelo, pela direção, pelo suprimento, por tudo que tem sido derramado sobre o nosso grupo, a nossa família, o nosso trabalho, a nova vida. Deus tem sido muito bondoso, né? Nesta situação, muitas vezes você se sente assim, impossibilitado de ver, de enxergar, né, certas situações. Por exemplo, deixa eu fazer uma analogia. Imagine você sentado em sua sala, mas com as janelas fechadas. Você está sentado, as janelas estão fechadas. Assim você está, obviamente, impossibilitado de enxergar, saber o que está acontecendo do outro lado, lá na rua.
a não ser que você se levante, abra as janelas, aí você vai ter uma visão clara. Ora, eu quero dizer para você nessa simples analogia, Deus não precisa se levantar, e muito menos abrir as janelas. Por quê? Porque Ele sabe de tudo que está acontecendo dentro e fora da sala. Como sabe do que está acontecendo dentro de nós e fora de nós. Aliás, Ele mesmo disse, eu não vejo a aparência dos homens, eu vejo o coração, o interior dos homens. Então, Ele não precisa sair de onde está para enxergar. Deus está vendo você, Deus está olhando para você, Deus está contemplando você, talvez vivendo até um momento crítico, difícil, um momento de questionamento, de perguntas, por quê, por quê? Tantas situações incômodas têm acontecido. Queridos, quando o sofrimento chega, quando a dor se manifesta, é lógico, o que mais desejamos é a cura, é o alívio, é a resposta, é a solução de tudo aquilo que está nos incomodando. Essa é a coisa mais normal. Mas é importante entender, a relação que Jesus fez sobre este texto, a perseguição ou o sofrimento, com a justiça. Há uma relação, há um tipo de perseguição, de sofrimento, que eu falei sobre causa e efeito, que faz parte da vida espiritual. Eu vou repetir. Há um tipo de perseguição, como há muitos sofrimentos que fazem parte da vida espiritual. Quando sofremos, por exemplo, em defesa da fé, do evangelho, ou da igreja, do nosso testemunho, quando nós sofremos, você se lembra dos amigos de Daniel, o próprio Daniel, sofreram em razão do testemunho que estavam dando. Nós precisamos entender que estamos sendo alvos das forças do mal, dessas forças que militam contra a nossa vida. Não é à toa que nós sofremos, há uma razão. Tanto é que o apóstolo Pedro, lá na sua carta, mais à frente, ele diz assim, amados, não se surpreendam, não fiquem aí perplexos, diz ele, com o fogo que surge entre vocês para os provar. E ele acrescenta, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Aí Pedro abre um parênteses para dizer, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de quem? De Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com, diz ele, grande alegria. Pode parecer estranho, né? Pedro, vamos ficar alegres com o fogo que surge ao nosso redor? Sim, porque ele dá mais uma explicação bem convincente. Está lá na sua primeira carta, Pedro 4, versículos 14 e 16. Ele diz assim, se vocês são insultados, causa e efeito, por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E ele vai à frente. Se alguém de vocês sofre que não seja como assassino, se você está sofrendo, e Pedro diz assim, não como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios, diz ele, você tem que ter uma noção. Se você não está sofrendo por causa disso, fique tranquilo. Se sofre como cristão agora, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Em outras palavras, Pedro estava se referindo ao sofrimento provocado pela busca da justiça. O sofrimento que vem através do testemunho da nossa fé. Nós não estamos sofrendo porque roubamos, porque assassinamos, porque... Não é. Esse sofrimento não tem essa relação. Nós sofremos, a verdade é essa, por causa da nossa comunhão, da nossa intimidade, da nossa busca,
o mundo não nos aceita. O mundo nos critica de todos os modos, de todos os jeitos, né? Se você diz algo, eles aproveitam para criticar. Se você diz uma outra coisa, eles vão aproveitar. Enfim, o mundo está... Porque o mundo conhece também a palavra. Não se engane, não. O mundo sabe. Eu vejo aí muitos jornalistas, comentaristas citando a Bíblia, mas de uma forma tal que a denigre, quase que a ofende, né? O mundo sabe lidar, manusear isso aí. Lembre-se do sofrimento de Jó. A perseguição que ele sofreu por Satanás. Foi por quê? Foi em razão da justiça que ele praticava. Jó, diz a Bíblia, era um homem justo. Mas Satanás não acreditava nessa prática de justiça. Não acreditava na fé de Jó. Ele imaginava, ele pensava que Jó temia a Deus por causa das bênçãos, das benesses, né? Das mordomias, dos cuidados, da sebe que estava colocada ao redor dele. Assim como o mundo age com respeito à igreja. Muitos acham que nós somos pastores, porque estamos aí correndo atrás do dinheiro do povo, estamos nos enriquecendo. Estava lendo outro dia uma postagem aí de um pastor, né, sobre um pastor, né, achando que ele só tinha algo na sua mente, na sua proposta, no seu trabalho, angariar recursos para si mesmo. Não é verdade, mas faz parte do sofrimento. E se estão nos criticando assim, bendito seja o nome do Senhor. Como Jó disse, né? Jó exaltou a Deus, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, este é o grande desafio que nós enfrentamos. A verdade é que quando somos atingidos, não conseguimos discernir, infelizmente, se o nosso sofrimento tem como motivo provar a nossa fé, ou se esse sofrimento tem uma outra causa. Ou se ele, quem sabe, aconteceu em razão de práticas erradas. Quem não peca? Quem não falha? Ou talvez de uma vida desequilibrada, de um descontrole até mesmo nas suas reações. Então veja o seguinte, porque é neste ponto que surge o sofrimento, a perseguição, né, que muitas vezes são provocadas por nós mesmos. Então já não é mais por causa da justiça. Nós é que estamos agindo e provocando este sofrimento. Você se lembra de Davi? Davi cometeu um erro, perdeu um filho, desestabilizou completamente a sua família. Aí eu pergunto, tudo isso aconteceu em defesa da justiça de Deus? Não. Tudo isso aconteceu em defesa da fé, da confiança de Davi em Deus? Não, não. O sofrimento de Davi foi provocado por ele mesmo. Como muitos dos nossos sofrimentos são provocados por nós, nada tendo a ver com a justiça, com o reino, com a nossa relação com Deus. Quando Davi chama aquela jovem chamada Betseba, que era esposa de um dos seus oficiais, né, que servia ao palácio, era um dos guerreiros de Davi, né, Davi, cometendo um grande erro, estava se desviando, estava falhando. Então, eu insisto, Davi não sofreu por injustiça de Deus. Deus foi injusto, matou a criança. Não. Ele foi o autor da sua desdita, da sua dor, ele foi o responsável pela morte de Urias. Então, veja, exemplos assim despertam em nós um sentimento. Não é que a igreja, que a vida espiritual seja um fardo, temos que ser santarrões. Não, temos que buscar, sim, a santidade. Santidade é separação, é buscar a presença de Deus. Sem santidade, diz a palavra, ninguém consegue enxergar, ver, visualizar, sentir, comungar com Deus. Mas não é um fardo, é uma qualidade de vida, Nós precisamos ter o cuidado, queridos, para não guardar no depósito do nosso coração, do nosso espírito, nenhum sentimento
que possa desequilibrar, desqualificar, atrapalhar a nossa relação com Deus. Porque aí nós vamos ficar confusos. Estou sofrendo, Deus não me ouve. Como Davi muitas vezes se queixava: até quando? Até quando, Senhor? Vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor não cuida, não olha, não me ajuda? Muitas vezes acontece assim. Mas veja uma declaração muito importante feita pelo apóstolo Paulo. Lá em Efésios, uma das suas cartas, Paulo diz assim: livrem-se, abram mão, joguem para fora. Livrem-se, diz ele, de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Ele vai acrescentando calúnia, bem como de toda, diz ele, maldade. Aí Paulo acrescenta: sejam bondosos e compassivos. Como tem sido difícil para nós. Porque semana passada nós falamos aí sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Como é difícil ser pacificador, né? Como é difícil. Você faz uma declaração, logo em seguida vem um para contestá-la, né? A gente não consegue pacificar, criar um ambiente de paz. Você já imaginou se todos colaborassem com o mesmo propósito, com a mesma visão? E permita fazer um parênteses aqui. Nós estamos vivendo esse tempo aí chamado CPI, que nada tem acrescentado e não vai acrescentar. É uma batalha, uma guerra entre a luz e as trevas. Não se engane, não se engane. Não estão ali preocupados com você, com a sua doença, com as internações, com os parentes que estão dependendo de uma assistência médica. Não, estão preocupados com eles mesmos, com eles mesmos. Então, é muito complicado isso, ser bondoso, ser compassivo. Só se vê agressões, então, são pessoas buscando picuinhas, coisinhas para acusar o outro. Tem sido uma tristeza. Você já imaginou se todos fossem, vamos dizer assim, colaboradores, se nós nos ajuntássemos para pacificar, para acomodar, para lutar contra a pandemia, não contra A, B ou C? Tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Então, eu digo para você, não se autoflagele, provocando dores, sofrimentos, angústias na sua própria vida. Não seja perseguido por estes sentimentos, muitas vezes alinhados ou moradores do nosso coração. Não deixe isso acontecer. Siga o que Paulo descreveu aqui neste texto. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, nada acontece por acaso. Nada acontece. Sempre há uma razão. Felicidade não nasce com a gente, tanto é que a gente já nasce chorando, não é? Felicidade é uma busca, é algo que nós precisamos. Estou dizendo isso porque ser bem-aventurado é, noutra tradução, ser feliz, ser feliz. Felizes são os perseguidos, né? Nós devemos, por exemplo, lembrar, ter em mente os exemplos que estão aí na palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, tem um jovem chamado José do Egito. Foi perseguido durante praticamente grande parte da sua vida. Na sua juventude, seu tempo melhor, ele passou por momentos de aperto. Mas José não permitiu que as perseguições o afastassem do temor, da esperança, da fé que ele depositava em seu Deus. Se você está sendo perseguido, não abra mão. Não abra mão da sua confiança. Seja uma pessoa bem-aventurada, mesmo sob o fogo da perseguição, mesmo sob o fogo das críticas, das zombarias. Veja a explicação que Jesus deu, porque esta bem-aventurança
Foi a única que ele comentou. Interessante. As outras ele citou, mas quando falou de perseguição, ele abriu mais um pouco o entendimento daqueles que o ouviam, mostrando os benefícios que essa prática pode acrescentar às nossas vidas. Diz aqui no versículo 11, na sequência: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, diz o Senhor, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12, citando até a palavra quase de Pedro, ou Pedro citando o que Jesus afirmou aqui: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Veja, há uma recompensa, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Infelizmente nós não estamos livres de doenças, dos males, das perseguições que o mundo impõe sobre nós. Mas quando enfrentamos uma situação assim, quando enfrentamos uma perseguição, que, eu insisto, não seja provocada por uma atitude errada da nossa parte, queridos, nós não devemos nos desesperar. Jesus está aqui não ensinando uma passividade diante das agruras, das doenças, das pandemias que assolam o mundo. Ele não estava dizendo que nós devemos ficar quietinhos lá, sofrendo, amargando uma dor. Não, não. Se o sofrimento não é em razão da justiça, não é por causa do seu testemunho, não se entregue. Lute, confie, acredite que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Ele é um Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que governa a minha e a sua vida. Então, portanto, não se assuste quando Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos. Não é que ele disse mais tarde aos seus discípulos: olha, eu estou enviando vocês para onde? Para um festival, para um momento de lazer, eu vou enviar vocês para um lugar maravilhoso. Não, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Nós fomos enviados para o meio de lobos. Então Jesus diz: olha, fiquem preparados, não se assustem, não se desesperem, fiquem tranquilos, porque felizes vocês serão, alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa de vocês. Nós vamos terminar este nosso caminhar pelas bem-aventuranças, orando, agradecendo a Deus, porque são importantes. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus. Que o Senhor cuide de você. Quem sabe este momento de inquietação, de dor, de sofrimento, tenha atingido a sua casa, a sua família, os seus parentes, os seus amigos. Não se desespere e não deixe que os outros se desesperem em razão do seu desespero. Confie em Deus. Tenha certeza de que Ele está com seus olhos voltados para a sua vida e Ele vai cuidar de você, como tem cuidado de mim, como tem cuidado da igreja que nós servimos. Que Deus abençoe você e que o faça rica e abundantemente. Amém. Vamos orar? Pai querido, estamos concluindo este trabalho, colocando palavras simples no sentido de ajudar, de fortalecer, de animar, de manter essas pessoas de pé, sabendo, Pai, que todas as coisas podem colaborar para o nosso bem, coisas boas e coisas ruins, que o sofrimento traga benefícios, que nós não fiquemos angustiados e preocupados,
por estarmos passando por um vale de sombra de morte, porque temos a certeza que o Senhor continua sendo o nosso grande e bom pastor. Abençoa a todos, Pai, que nós abençoamos nesta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, queridos, que vocês acompanharam conosco. Eu gostaria até de sugerir que vocês voltem, porque todas estas mensagens ficaram gravadas aí nas nossas plataformas. Vocês podem voltar, reestudar, indicar para outras pessoas, compartilhar estas e outras mensagens que são pregadas aqui do púlpito da Igreja de Nova Vida. Faça isso. Quanto mais você fizer, mais você vai fazer com que a palavra do Senhor chegue ao coração de pessoas carentes e necessitadas. Seja um evangelizador, uma evangelizadora. Amém, queridos? Vamos terminar lembrando, domingo, 10 horas da manhã, com o Bispo Miguel, vai estar conosco, pastor da igreja de Caxias, presidente do conselho, vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Vai ser um domingo glorioso, maravilhoso. Nós contamos com a sua presença. Então, até lá, uma boa noite e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.